Oi, eu sou Cláudio Benevides e esse é mais um vídeo do nosso canal F de Faca. Hoje eu vou falar sobre como escolher a sua faca de uso diário. Primeiro, se você ainda não é inscrito, se inscreve e clica no sininho para ser notificado dos novos vídeos. Vamos lá, muita gente me pergunta a respeito de qual é a faca para uso diário, quais são as facas. E na verdade, não existe uma solução única, não é one size fits all. Tem uma solução para cada pessoa, para cada tipo de trabalho, para cada tipo de cozinheiro. Eu não estou falando nem das diversas facas, eu estou falando daquela a sua faca, vamos chamar assim, a sua faca de chefe. É dessa faca que eu vou tentar dar os 5 passos para que você possa escolher a sua própria faca, aquela faca em que você vai se sentir mais seguro, mais adequado e vai trabalhar com menos esforço nela. Eu acho que tem 5 critérios de escolha. E eu vou começar pelo primeiro que eu acho interessante, que tem a ver com o seu estilo de cozinhar, que é o critério de design, de formato da faca. Uma faca tipo chefe, ela tem basicamente 3 tipos de faca. A padrão, que é a faca alemã, ela tem a seguinte característica: o fio dela é curvo e a barriga é bastante curva. Ela é um pouquinho reta nessa primeira parte, né? Ela é reta aqui assim, e ela é curva aqui assim. E isso faz com que a ponta dela esteja bem mais próxima do dorso da faca do que do fio. Essa é uma faca típica alemã. Próxima a essa é uma faca desse estilo, essa aqui não é exatamente essa, uma faca mais ao estilo francês, sabatier, onde a curvatura é menor e você nota que a ponta da faca está quase intermediando entre o dorso e o fio. E, em terceiro lugar, uma faca mais ao estilo japonês, em que o fio é mais reto e a ponta da faca está mais alinhada com o fio do que com o dorso. Então esses são os 3 estilos. E qual é a questão relacionada a esses 3 estilos? A principal questão tem a ver com a maneira como você está acostumado a picar e cortar. Eu acho que isso é basicamente ensinado daquele jeito típico de segurar a faca de chefe, em que você vai atuar com esse trabalho, a faca fazendo este movimento, né? Este é o movimento. Quando você usa uma faca mais ao estilo japonês, ao estilo asiático, o que você faz, o movimento de picar é esse aqui. É um movimento distinto. E para esse tipo de faca, você também, quer dizer, a gente fala muito desse tipo de pegada aqui, que dá mais... Mas muita gente não tem essa pegada. Muita gente tem uma pegada assim, com o polegar firme aqui, e muita gente tem uma pegada assim, com o dedo indicador em cima da faca. Quer dizer, eu não estou aqui para ensinar você a como segurar a sua faca. Existem diversas maneiras. A que é normalmente aconselhada nas escolas de gastronomia, de cozinha, é a segura. Você bota os dedos aqui, que é o que se diz que dá mais firmeza. Mas eu uso diferentes maneiras. Mas a verdade é, o que faz diferença é a maneira de picar. Então, essas facas aqui demonstram diversas maneiras de ter o corte, né? Que é o corte do dia a dia. Você trabalha com a sua faca principal, picando, cortando. Normalmente, para outros pequenos trabalhos, você tem uma faca diferente. Bom, essa é a primeira característica. A segunda característica é tamanho. Então, normalmente a gente diz que tamanho está ligado ao tamanho da peça que você vai cortar. Se você tem uma peça maior, você quer uma faca maior para você poder fazer num movimento só ou em menos movimento. Com uma faca pequena numa peça grande, você vai ter que fazer mais movimento. Mas o que acontece é que se você é muito pequeno, uma faca grande, uma faca como essa aqui, que é uma faca maior, às vezes é uma faca que fica incômoda para você. Ela é muito grande para o seu tamanho, para o tamanho da sua mão. Às vezes ela é um pouco mais pesada, porque por ser maior ela tende a ser um pouco mais pesada, mas não necessariamente só por ser pesada, só o simples fato dela ser maior, ela às vezes é ruim para você. Da mesma maneira, mesmo que você corte alimentos pequenos, se você é uma pessoa grande, com uma mão muito grande, às vezes uma faca pequena, até o punho pode não estar, você não se sentir muito bem com ela. Então, você pode escolher para fazer o mesmo serviço, esta faca ou essa faca. E mais, quer dizer, posso trazer aqui 3 facas bastante parecidas, mesmo estilo. A diferença de peso é proporcional à diferença de tamanho, mas você pode escolher diferentes facas pelo tamanho do que você vai cortar, mas também pode escolher baseado no seu próprio tamanho.
Uma outra característica é o peso. Um pouco da questão de peso está baseada no tamanho, mas nem tudo está baseado no tamanho. Quer dizer, claramente a gente pode notar, por exemplo, essa faca aqui, que é uma faca cerâmica, ela é muito mais leve do que essa faca aqui. Elas têm o mesmo tamanho. Então a escolha da faca tem a ver também com o tamanho. É lógico que no caso de material tem a ver com a opção de outras coisas, como afiação, manutenção, cuidados. Mas o peso também tem a ver com o tipo de cabo. Um cabo como esse, que é um cabo de polipropileno, faz com que a faca seja muito mais leve do que se você tiver um cabo de madeira como esse aqui, ou de ossos. A faca com cabo de madeira tende a ser um pouco mais pesada do que a faca com cabo de polipropileno. E em alguns casos, você tem esse tipo de faca que ela é toda de metal, ela tenderia a parecer que ela é mais pesada do que as outras, mas na verdade, como essa parte aqui aparentemente ela é oca, né, pelo peso que ela não é tão pesada assim, essa faca acaba se tornando uma faca relativamente leve. Então você também deve escolher a sua faca considerando que se é uma faca de uso diário, se você passa o dia inteiro ou uma parte grande do seu dia trabalhando com essa faca, o peso da faca vai influenciar em você. Você vai estar estafado porque a faca é pesada demais para você. Então não tem nada de errado em você escolher uma faca que seja mais leve, que seja mais adequada para você. Uma outra característica é o punho. O punho tem duas questões. O punho tem a questão do tamanho. Esse aqui é um punho grande, a característica, porque isso aqui é um cutelo bastante pesado, mas se considerar o tamanho desse punho aqui, não é qualquer mão que vai conseguir fechar adequadamente para dar segurança. Então, se sua mão é pequena, você tem que procurar facas que tenham um punho adequado à sua pegada, que te deem segurança. Da mesma maneira, se a sua mão é grande, punhos pequenos te trazem mais insegurança ou mais desconforto. A segunda questão do punho são características ligadas à manutenção e higienização. Facas injetadas assim, desse estilo são muito mais fáceis de serem mantidas limpas, lavadas. Quer dizer, não há penetração de nenhum material. Ao contrário de facas de madeira, onde uma faca desse estilo aqui, quer dizer, a possibilidade do material entrar por aqui, há uma dificuldade maior na manutenção e na limpeza dessas facas. Então, a escolha do tipo de material, seja um material mais um plástico, o polipropileno, a madeira ou o metal, também tem a ver com o trabalho que dá. Por último, é a questão da escolha do aço. O aço tem basicamente dois componentes. O principal componente é a questão da manutenção e da manutenção do fio. Uma faca como essa aqui, que é de um aço de altíssima qualidade, um aço muito moderno, ela mantém o fio durante muito tempo. Então você tem que trabalhar menos com a fiação dela. Por outro lado, ela tende a precisar de muito mais cuidados de limpeza, de não deixar ela cortar qualquer tipo de alimento. Então, é uma dualidade que você tem que escolher o que você prefere. Se você prefere uma faca em que você não precisa se preocupar muito com manutenção dela, é um aço muito mais simples e que ela vai perder o fio mais rápido, mas você consegue afiar ela mais rapidamente. Ou um aço que você precisa dar mais manutenção para ele, mas você não precisa ficar afiando ele o tempo todo, ele não perde o fio o tempo todo. Eu acho que, basicamente, essas são as principais características que você deve levar em consideração. Ou seja, juntando todas essas questões, qual é o tipo de culinária que você pratica e como você pratica. Para isso, você vai escolher o perfil da sua faca. O seu tamanho e o tamanho do alimento que você tende a usar mais essa faca, escolhe o tamanho dessa faca. O peso da faca está ligado um pouco ao tipo de faca, ao tipo de aço, ao tipo de punho, mas também tem a ver com o seu tamanho e a sua resistência para aquele tipo de trabalho, quanto tempo você vai trabalhar com aquela faca. O punho tem a ver com o tamanho, a sua mão e a manutenção, e o aço com a manutenção e a fiação. Isso eu acho que é o resumindo. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você tem dúvidas, comente, pergunte, critique. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.